Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês 4 ações que eu estou comprando na carteira de ações do canal, que estão extremamente baratas e para além de pagar um excelente dividendo projetado para o ano de 2026, podendo superar mais de 20% de dividend yield. Além disso, essas ações têm um grande potencial de valorização. E a última aqui da lista poderia se valorizar mais de 200%. Então já fique comigo até o final, já para você descobrir qual é essa joia rara. Mas antes de falarmos sobre essas ações, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. E detalhe que na minha carteira de ações do canal, eu invisto 100% integralmente na parte de ações. Pegando aqui minha carteira, desde quando ela iniciou, né? Lá no ano de 2022, eu já venho abstraindo uma boa rentabilidade. Pegando a minha carteira aí desde o início, perceba que ela já acumula uma rentabilidade de mais de 79%, desde meados ali de 2022. 2021, esse período aqui eu acabo não contando, porque foi um período que eu comecei na corretora, acabei fazendo uns investimentos errados, eu comecei a fazer aportes melhores mesmo e conhecer pelo menos um pouco mais sobre o mercado, a partir ali de fevereiro a mais ou menos julho de 2022, que aí sim a minha rentabilidade foi algo muito mais próximo da realidade do que está hoje. Então perceba que mesmo no mercado de baixa, minha carteira tem gerado aí 80% de rentabilidade, numa lupa de mais ou menos 4 anos, já que a gente começou a investir de fato, né, em 2022. Então, se a gente colocar aqui 80% numa lupa de 4 anos, a minha carteira girou 15, 16% ao ano na média, desde quando iniciei essa carteira. Agora que a gente está nesse mercado mais de baixa, né, esse mercado mais deprimido. No mercado mais eufórico, essa rentabilidade pode dobrar, pode superar 25, até mesmo 30% ao ano, olhando aí para os próximos anos. Bom, sem mais enrolação, pessoal, a primeira ação aqui que eu sigo comprando com bastante força na carteira do canal, olhando, claro, para uma lupa de longo prazo, são as ações da Vale do Rio Doce. A Vale, pessoal, é a maior mineradora que a gente tem aqui no país, né? Então a empresa é uma gigante do minério de ferro. Quando você olha aqui para a receita líquida da Vale, você observa de que grande parte da receita dela, né, está justamente atrelado ao minério de ferro. Então sim, ela tem uma representatividade bem expressiva no minério. Hoje eu compro bastante ações da Vale porque eu acredito que está barata. A perspectiva, mesmo com essa desvalorização do minério de ferro para este ano, é num EBITDA na faixa de 70 bilhões. Mostrando que num cenário bem pessimista, a Vale já está barata, cotada por um EV sobre EBITDA, que mede a geração de caixa sobre o seu valor de firma sobre a geração de caixa, de aproximadamente 5,7. Caso o mercado pague a média da companhia, que é valer pelo menos ali, né, uns 8 vezes o seu EV sobre EBITDA, se eu descontar a dívida líquida, era para a Vale hoje estar cotada no mínimo, tá? No mínimo por mais ou menos ali R$ 110. Fazendo com que hoje a R$ 73 você tenha aí um potencial de valorização na ação de 51%, mostrando que Vale sim poderia estar barata, olhando para o médio prazo. E para além disso, como ela paga aí, né, mediante ao seu fluxo de caixa, ou seja, sua EBITDA, 45% do EBITDA na forma de proventes, a perspectiva neste ano é da empresa pagar um dividendo de 9,6% ao ano na média. Então perceba que ela tem tanto potencial de valorização como pagar bons proventos. Até porque se a gente utilizar pelo múltiplo do Graham, supondo de que o minério de ferro vai se recuperar parcialmente para o médio prazo, 18, então 22,5 vezes 18 vezes valor patrimonial da ação, você tem um preço justo de R$ 140, que aí te traz um potencial de alta de 90% na cotação. Então perceba que Vale já
abaixo de R$ 70, poderia figurar uma oportunidade, abriria margem de segurança de acordo com a análise do Graham, que vislumbra comprar ações aí, tecnicamente com uma margem de segurança de 100%. E hoje, se eu pegar aqui a Vale na carteira de ações do canal, ela representa, se a gente vir aqui, né, diretamente posições aqui, pessoal, é o Gorilla View, tá? Eu gosto muito do Gorilla View, porque ele já vincula aí a minha carteira diretamente com a B3, tá? Porque eu recebo críticas aqui do pessoal de que minha carteira do Investidor 10 é feita de maneira arbitrária. Só que calma, pessoal, tá? É porque aqui, como eu faço novos aportes, demora um pouquinho aqui para atualizar, mas perceba que minha carteira está idêntica, ó. Minha quantidade de ações está igualzinha aqui no Investidor 10. E perceba aí, né, que na carteira do canal, hoje a Vale representa 2,72% da carteira e sigo com uma boa rentabilidade, né? 74 ações aqui da companhia, que dá aproximadamente, né, 2,36% da carteira de ações aqui do canal. Próxima ação dessa lista são as ações do Banco Itaú. O Itaú, pessoal, eu sigo comprando fortemente na carteira de ações do canal. Inclusive, o Banco Itaú representa a minha segunda maior posição da minha carteira de ações, representando 34% da carteira total. Então, se é uma posição bem significativa, pode se tornar a primeira, caso eu continue comprando e o Itaú continue se valorizando, mas não tem como prever. Mas sim, o Itaú é uma posição sistêmica da carteira do canal que compõe grande parte do meu patrimônio. Inclusive, já vim obtendo uma boa rentabilidade nas ações do Banco Itaú, de quase 51% numa lupa de apenas um ano, dado de que eu comprei as ações do Itaú desde outubro de 2025. Já vem abstraindo-se uma excelentíssima rentabilidade nas ações do Itaú Unibanco, tá? O banco ainda segue barato, porque a perspectiva de proventos para esse ano é boa, dado de que o lucro ficará na faixa de 52 bilhões. Se ele repassar um payout de 70%, no dividendo operacional, você já conseguiria ter aí por ação uns R$ 3,30, que sobre a cotação atual de R$ 45, você tem um dividendo de 7,3% ao ano. Como o banco tem pago excesso de capital, então muito provavelmente para este ano você terá 11,3% de yield. E além desse dividendo expressivo, você ainda tem potencial de valorização, porque hoje o Itaú estaria por um PL, preço sobre lucro projetado, de apenas 9,4 vezes, o que é muito baixo, né, para o padrão do Itaú, e a perspectiva para 2027 num PL abaixo de 9. Então o Itaú negocia mais ou menos em mercados mais eufóricos por 14 vezes de PL. Então hoje você teria um potencial de valorização de 48% até 50% na cotação do Itaú para ele bater o seu preço justo. Para ele ficar caro, a ação poderia dobrar de preço, até mesmo se você utilizar pela fórmula do Buffett, a fórmula de valor intrínseco. O Buffett exigia 12, o Banco Itaú cresce uma taxa de 9, então você tem 3. O LPA do banco tem sido de R$ 5,00 nos últimos 12 meses, então o preço justo da ação fica de R$ 160,00, né? Na ação do Itaú, 166 dividido aqui por 45, você já tem um potencial de alta de 268% na cotação do banco, mostrando que o Itaú pode estar barato, pode continuar se valorizando e ainda pagando aí bons proventos. É por isso que eu coloquei ele como a minha segunda maior posição, porque é um banco anticíclico que não sofre com ciclo macroeconômico e ainda por cima tem essa vantagem, né, dessa alta previsibilidade e estar uma ação mal precificada pelo mercado. Próxima ação da lista são as ações da Petrobras. A Petrobras é aquele case, né? Uma empresa muito vinculada ao preço do petróleo. Então, consequentemente, você fica suscetível, igualzinho a Vale. Enquanto a Vale fica no minério, a Petrobras, ela fica aí exclusivamente na parte do petróleo. Hoje, a Petrobras pretende pagar um yield alto, porque a perspectiva de EBITDA para este ano é de 200 bi. Se eu colocar aqui o fluxo de caixa livre da Petrobras projetado para o ano de 2026, na verdade o yield da empresa poderia ser de, né, 16,1% ao ano. Sendo pessimista, ela pode pagar pelo menos acima aí de 9% ao ano. E a perspectiva de valorização é alta, porque se a empresa for cotada por 7 vezes EBITDA, a média dela, hoje você tem aí um potencial de valorização frente ao valor de mercado atual de 92% na cotação. Perceba que o retorno pode superar o Itaú, porém saiba que a Petrobras é mais cíclica, né? É uma empresa voltada ao petróleo, então você vai ter um retorno maior, porém você também tem um risco mais elevado dela passar por um cenário conturbado, seja por desvalorização da commodity, e ela ficar em queda por bastante tempo. Por isso que é bom equilibrar
esse tipo de empresa na sua carteira. Então, o potencial de rentabilidade aqui da Petrobras acaba sendo muito interessante, tanto por vias de valorização, como também com os próprios dividendos, né, que a empresa pode proporcionar para o acionista, que, como vocês viram, vai superar mais de 9% ao ano na média. E se você pegar aqui por múltiplos futuros, hoje a Petrobras poderia estar muito barata, podendo se valorizar mais de 300% olhando aí lá na frente. Hoje a Petrobras, pessoal, é uma das ações que compõe a carteira do canal. Perceba que eu tenho aí a Petrobras como quinta maior posição, representando 7% de toda a minha carteira, que dá uma quantidade de ações dentro da companhia na faixa aqui, né, de mais ou menos aí 441 ações. Já vem obtendo uma boa rentabilidade, um bom lucro líquido e já vem aí reaplicando os proventos que recebi aqui das ações da empresa, tá? E para vocês que ficaram comigo até o final, aqui vai o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, pessoal, para mim dessa lista toda, ele é o mais barato, justamente porque ele está passando por um momento de crise no agronegócio. O banco tem tido aumento da inadimplência, está tendo que guardar grande parte de um colchão que ele usava para lucro líquido para fortificar as provisões, porque os devedores duvidosos, que seriam os agricultores, né, não estão pagando o Banco do Brasil em dia e ele está tendo que provisionar essa inadimplência no curto prazo. Porém, como a gente sabe que a inadimplência no setor bancário tende a ser cíclicas, existem ciclos bons e existem ciclos ruins. Para quem pode estar observando numa lupa de recuperação do lucro do Banco do Brasil, olhando para daqui uns 2 a 3 anos, o banco pode estar muito barato. Para além disso, está abaixo do valor patrimonial. Então, caso, né, o Banco do Brasil fosse precificado pelo valor patrimonial dele, um pouco acima, porque geralmente ele é precificado acima, você já tem aí um potencial de alta na ação de 100%, fazendo o banco dobrar de preço. E para além desse potencial de alta, você ainda tem proventos, né? Porque hoje, comprando por 117 bi na bolsa, o banco voltando a lucrar seus 30 bilhões, está pagando um PL aí, né, na faixa de 3,7. E aí, se você usar o inverso do preço-lucro aqui no Banco do Brasil, você na verdade está recebendo um dividendo aproximado de 10,6% ao ano. Para além disso, todo esse potencial de apreciação nas ações do Banco do Brasil, tanto de curto prazo e no longo prazo ou médio prazo, ele poderia sim se valorizar uns 300%. Vai depender do cenário macroeconômico, da nossa bolsa, do fluxo de capital estrangeiro, mas olhando para a qualidade, é um banco que tem sim como dar a volta por cima completamente desse cenário conturbado que ele tem passado. E hoje o Banco do Brasil tá barato, bom valor patrimonial, o dividendo tá baixo no curto prazo, mas a perspectiva é que o dividendo aumente para 2027 e em diante. Então o investidor de Banco do Brasil hoje precisa entender que é uma tese mais de paciência, mas claro, com potencial maior de rentabilidade em relação a Petrobras, Itaú, Unibanco e as ações da Vale, dado de que o Banco do Brasil está passando por crise e o mercado bate no papel achando que a situação ruim ficará para sempre. O mercado sempre pende para os extremos, ou ele pende para o extremo otimismo, ou ele pende para o extremo pessimismo, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso, não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like porque ajuda muito no engajamento. Já comentei, pessoal, se vocês têm essas ações, Banco do Brasil, Petrobras, Itaú e Vale em particular, na carteira de ações do canal, eu possuo todas, tá? Atualmente sigo comprando Itaú, mas quando eu me cansar do Itaú ou ficar muito grande na carteira mais do que está agora, que é o que eu pretendo fazer, eu posso voltar a comprar Vale, posso voltar a comprar Petrobras, Banco do Brasil, vai depender dos preços que o mercado for me oferecendo. Eu vou fazendo as compras mais inteligentes. Então, mais uma vez, não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macete dando like porque ajuda muito no engajamento. E comentem se vocês têm umas dessas, tá? Como eu falei, tenho todas citadas e pretendo aí esperar o longo prazo para ver como esses investimentos irão performar, que eu acredito que irão muito bem porque são boas companhias no longuíssimo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e